Sou Adilson José Ulick Jr. e no vídeo de hoje vou falar sobre biomas do mundo e seus animais. Biomas podem ser definidos como um conjunto de vida animal e vegetal, que podem ser classificados em nível regional com geologia e clima semelhantes ao do bioma. Existem 19 tipos de biomas, entre eles o bioma floresta tropical, que é um bioma com vegetação de folhas largas e perenes. É comum encontrar lianas e plantas epitáfitas, e apresenta um clima úmido e quente. É encontrado na América do Sul e América Central, no leste e oeste da África, sudeste da Ásia, como Camboja, Tailândia e Indonésia, e Austrália, sendo essas regiões dos trópicos e do Equador. No Brasil tem a Amazônia e a Mata Atlântica. A fauna do bioma é grande, como no Brasil. Tem o lobo-guará, a onça-pintada, o bugio-marrom, a araponga, a irara, o coati de cauda anelada, a ariranha, etc. Na América Central, a anta de Bard, o jupará, a onça parda, o coati de nariz branco, etc. Na África, o okapi, o elefante da floresta africano, o leão, o guepardo, o avestruz, etc. Na Austrália, o canguru, o wombat, o koala, o dingo, o diabo da Tasmânia, etc. Tem um bioma floresta temperada, fica nas regiões de clima temperado da Terra, em grande parte do oeste da América do Norte, por quase toda a Europa, oeste e leste da Ásia, no Japão, China, Azerbaijão e Irã, na Oceania, em Nova Guiné e Austrália, e ao sul do Chile, Brasil, Argentina e mais alguns outros países da América do Sul. Ficam entre círculos polares e zonas tropicais. Uma das suas características, além das 4 estações do ano bem definidas, é a existência de árvores como nogueiras, carvalhos, faias, bordos e etc. A fauna é bastante rica em insetos, que se alimentam de madeira. Além da onça parda, a raposa chilena, o lobo-guará, a irara, do condor dos Andes e do gato-palheiro, etc. no Chile, o esquilo cinzento, o gaio azul, o peru selvagem, o alce, lince pardo, castor americano, etc. nos Estados Unidos e Canadá, o ruiaim chinês, o urso panda, o panda vermelho, o pardal chinês, algumas espécies de tigre na China, etc. Tem o bioma savana, que é uma região plana, e a vegetação predominante são as gramíneas, com árvores esparsas e arbustos isolados ou em grupos. E América do Sul, como no Brasil, que é conhecido como cerrado e caatinga, é encontrado na África, Ásia, Austrália. A fauna é grande, como no Brasil. Tem o lobo-guará, o tatu-canastra, o tatu-galinha, a anta brasileira, a onça-pintada, algumas espécies de serpentes e escorpiões, o tamanduá-bandeira, etc. Na África, o guinó africano, o avestruz, o aardvark, o elefante da savana africano, o javali africano, o guepardo, o leão, etc. Na Austrália, o canguru, o dingo, a águia audaz, o diabo espinhoso e etc. Na Índia, o elefante asiático, o rinoceronte asiático, o macaco rhesus, o tigre indiano e etc. Tem o bioma campo, que também é conhecido como prado, pradaria e estepe. É um bioma com vegetação terrestre caracterizado
pela predominância de ciperáceas, gramíneas e junco, com diferentes graus de ocorrência de arbustos e árvores. É encontrado na África, Europa, Ásia e Oriente Médio, que é conhecido como estepes, nos Estados Unidos, pradaria, na América do Sul, na Argentina, Paraguai e Brasil, do Paraná até o Rio Grande do Sul. A fauna é grande, como no Brasil. Tem o lobo-guará, a onça parda, a irara, o jaritataca, o gambá, o pica-pau do campo, o mão pelada, o graxaim do campo, a ariranha, a lontra neotropical, etc. Nos Estados Unidos, o cão da pradaria, a marmota, o bisão americano, etc. Tem o bioma deserto, que é encontrado em regiões de baixa umidade, onde existe uma grande variação de temperatura e com pouca ou nenhuma chuva ao longo do dia, e o clima é muito seco. A vegetação é constituída por pequenos arbustos e gramíneas, sendo rala e esparsa, sendo encontrada em fendas no solo e debaixo de rochas, onde a pouca água disponível pode se acumular. Pode ser encontrado nos Estados Unidos, México, Ásia, África, Oriente Médio, Austrália, Peru, Chile e Brasil. Existe o deserto de Sonora nos Estados Unidos, o deserto do Saara na África, o grande deserto de areia na Austrália, o deserto de Gobi na Mongólia, o deserto do Atacama no Chile, o deserto de Nazca no Peru e os lençóis maranhenses e o delta do Parnaíba no Brasil. A fauna é pequena, como na África, Oriente Médio e Ásia, o leopardo, algumas espécies de escorpião, o camaleão do deserto, o dromedário, o camelo bactrício, etc. Nos Estados Unidos, a coruja anã, o monstro de Gila, o coiote, o lobo mexicano, insetos, etc. E o camelo bactrício, a raposa do deserto, o dromedário e a saiga na Mongólia, etc. Tem o bioma tundra, que é um bioma no qual as baixas temperaturas e as estações de crescimento curto impedem o crescimento de árvores. A vegetação é composta por arbustos, ciperáceas, gramíneas, fungos e líquens. É encontrado no hemisfério norte, no Alasca, Europa e Ásia, e no hemisfério sul é encontrado na Colômbia, Chile e Argentina. A fauna tem raposa do Ártico, coruja das neves, rena, alce, carcaju, marta, bison, urso polar, raposa das neves. Tem o bioma taiga, que é encontrado em regiões de alta latitude, de clima frio e polar, e é encontrado no norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Finlândia, Suécia, Rússia e Japão. A vegetação é pouco diversificada devido às baixas temperaturas registradas. A vegetação sendo constituída de coníferas, abetos e pinheiros. A fauna tem a rena, a coruja das neves, a marta, o carcaju, o lemingue, a foca-leopardo, o lagópode, etc. Tem o bioma pântano, que é encontrado em regiões planas, com muita vegetação herbácea ou arbustiva, que passam grande parte do momento inundadas. Surgem geralmente onde o fluxo da água é lento. É encontrado em todos os continentes, exceto em lugares desérticos e frios. A fauna varia do país, podendo ter tartarugas, jacarés, piranhas, capivara, lontras,
morcegos, etc. Tem o bioma montanha, que é uma forma de relevo com imponência de latitudes superiores à de uma colina, mesmo que não exista uma altitude específica. É encontrado em todos os lugares. No Brasil se chama pico, como o Monte Roraima, o Pico Paraná, o Pico da Neblina e etc. O adjetivo montano é usado para descrever montanhas e coisas ligadas a elas. A cobertura vegetal alcança altitudes de 2.500 a 3.000 metros de altitude. A vegetação se compõe de plantas orófilas e gramíneas, uma vegetação bem rasteira quanto à falta de chuva. A fauna depende do país, como algumas espécies de cabra da montanha em alguns países, assim como o pica, que é encontrado na América do Norte, África e Ásia, além de algumas espécies de aves como a águia real, que é encontrada em quase todos os continentes, e o condor dos Andes no Chile. Ele tem um bioma costeiro, que é formado por vários ecossistemas ao longo do litoral, como praias, ilhas, restingas, manguezais, baías, dunas, recifes de corais, etc. A flora é constituída por gramíneas, pequenos arbustos e algumas árvores, dependendo do ecossistema. A fauna é variada, podendo ter estrelas do mar, lapa, craca, pepino do mar, bolacha da praia, caranguejos, algumas espécies de mamíferos e répteis aquáticos e semiaquáticos e algumas espécies de aves marinhas, como gaivotas e pelicanos. Também podem fazer parte do bioma aquático, que são rios, lagos e oceano. Curtem, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo.